E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Igor Marques Paciência Cardoso, popularmente conhecido como Igor Formiga, lateral direito de 23 anos que estava na Ponte Preta e foi oficializado como novo jogador do Cruzeiro para a temporada 2023. O contrato dele, na verdade, vai até o fim de 2024 e a ideia desse vídeo é apresentar um pouco mais a trajetória de carreira dele, enquanto vocês vão vendo aí alguns lances, a gente passa também pelas estatísticas. Formiga é carioca do Rio de Janeiro e os primeiros registros que eu encontrei dele no futebol foram jogando na base do Nova Iguaçu. Eu não encontrei registro de partidas dele pelo clube carioca, mas na temporada 2018 ele foi relacionado para alguns jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, já pelo time principal do Nova Iguaçu. No segundo semestre de 2018, o Igor foi então negociado com o Corinthians para integrar o plantel sub-20 e estreou numa partida contra a Inter de Limeira no dia 28 de julho de 2018. Começou de forma tímida, era um reserva, mas fechou essa temporada 2018 jogando bastante, tendo uma sequência de 7 jogos como titular, em que ele fez inclusive um gol num empate por 2-2 com o Guarani. Nesse primeiro ano de Corinthians, o Igor Formiga jogou 14 partidas e fez um gol. Para 2019, era o último ano dele como jogador de base, né? O Igor Formiga, que é de 99, ele se firmou como titular do sub-20 do Corinthians desde o início do ano, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele é de uma geração que tem alguns jogadores no elenco principal do Corinthians, né? A gente pode falar do Lucas Piton, do Duqueiroz, o Fecim, que jogou a última Série B pela Ponte Preta, o Janderson do Grêmio. O Igor foi titular do Corinthians em toda a campanha na Copinha, que terminou na semifinal. O Corinthians perdeu nos pênaltis pro Vasco. Ele até faz um gol numa goleada por 8-0 sobre o Visão Celeste e depois da Copa São Paulo segue sendo titular do time, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou no Paulistão, sempre no Sub-20. No Brasileirão Sub-20, inclusive, ele faz 2 gols bem importantes, um contra o São Paulo num clássico e um numa vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, que é sempre um bom indício. O Corinthians cai na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, num duelo muito equilibrado contra o Flamengo, e com isso o Igor acaba sendo relacionado para os 3 últimos jogos do time principal, partidas contra Atlético Mineiro, Ceará e Fluminense, mas não chega a estrear profissionalmente pelo clube paulista, e ele fecha a temporada 2019 com 53 jogos e 4 gols marcados pelo Sub-20 do Corinthians. Foi um bom ano do Igor. Mas para 2020 ele não podia mais jogar pelo time Sub-20 e também não havia espaço para ele no elenco principal do Timão. Então ele acabou sendo emprestado ao Coimbra para a disputa do Campeonato Mineiro e, ironicamente, ele jogou apenas uma partida pelo Coimbra, que foi uma vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 no dia 15 de março de 2020, que foi a última partida antes da pausa para a pandemia. O Igor, inclusive, entrou nesse jogo já com 44 do segundo tempo. A passagem dele pelo Coimbra é impossível da gente analisar. Então o Formiga voltou para o Corinthians no segundo semestre de 2020, até foi relacionado para um jogo do Brasileirão contra o Bahia, mas novamente não foi chamado à ação, e restou para ele jogar pelo time Sub-23 do Corinthians, onde ele teve uma boa sequência jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foram 11 partidas e um gol marcado. Esse gol foi anotado contra o Paysandu, inclusive num jogo fora de casa. E o que estava ruim às vezes pode piorar, tá? Porque em fevereiro de 2021 o Igor Formiga sofreu uma lesão no joelho e não pôde ser aproveitado pelo Corinthians no Paulistão. Ele voltou à ativa no dia 10 de junho de 2021 num jogo contra o Santos pelo Brasileirão de Aspirantes e seguiu jogando no time Sub-23 do Corinthians regularmente, não levantando nenhum problema físico mais, plenamente recuperado da lesão. Mas quando o Corinthians foi eliminado no Brasileirão de Aspirantes, terminou também a temporada aí. Em 2021 ele jogou 12 partidas, todas como titular e em todas os 90 minutos. Para 2022 o Igor Formiga deixou de ser jogador do Corinthians e assinou contrato com a Ponte Preta. Ele estreou pela Macaca no dia 26 de janeiro num jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista e durante o Paulistão ele era mais reserva mesmo, tanto que jogou só 3 vezes. Também era reserva no início da Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou ganhando espaço, inclusive sendo titular e jogando bem contra o Cruzeiro no Mineirão, né, numa partida que o Cruzeiro ganhou por 2-0. A única participação direta em gol dele foi numa partida contra o Londrina, que ele deu uma assistência e se tornou titular da Ponte Preta do meio do campeonato para frente. Igor Formiga fechou essa temporada com 33 jogos, sendo 20 como titular e 13 entrando durante a partida, e pegando estatísticas apenas da Série B do Campeonato Brasileiro, né, que é o mais importante.
Ele participou de 31 jogos, tendo sido titular em 18 oportunidades e, como eu citei, deu apenas uma assistência para gol. O seu aproveitamento nos passes é de 75%, é um fundamento que pode ser melhorado, e o aproveitamento dele de cruzamentos foi de 20%, o que é bem dentro da média aí dos laterais brasileiros. Na parte defensiva, ele teve estatísticas aí de 1.4 interceptação e 1.5 desarme por partida, o que somando dá uma média aí de aproximadamente 3 recuperações de bola por jogo. Ele não cometeu nenhuma falha grave, né? Não entregou a rapadura, mas cometeu um pênalti, tá? Ele tomou no final aí 6 cartões amarelos, nenhum vermelho, tinha uma média superior a uma falta cometida por jogo, e é um cara que tentava bastante a jogada individual, tanto que ele teve uma média de 1.7 drible por jogo, né? Dribles bem sucedidos, digamos assim, o que mostra que mesmo sendo um lateral, ele é um jogador que tem essa iniciativa, né? Que tenta fazer a jogada individual. Acho que isso pesou para que o Pessolano aprovasse essa contratação, e o Igor Formiga tem números até razoáveis com relação às disputas de bola, tá? Ele ganhou aí 48% dos duelos, tendo ganhado 50%, né? Exatamente a metade aí dos duelos pelo alto. E o Igor não é um jogador muito alto, né? Ele tem 1,77. Acho que esses números deixam claro que o Igor Formiga não é aquela contratação dos sonhos, um jogador que chega como dono da lateral direita do Cruzeiro. Ele é realmente uma aposta que se justifica por ser um jogador que vem sem custos, né? Certamente com um salário mais baixo, para ser uma opção de elenco e disputar a posição aí na lateral direita. E tudo depende do que o cara mostrar nos treinamentos e eventualmente nos jogos. Acho que é um jogador que, do ponto de vista físico, é capaz de entregar bastante dentro daquilo que o Pessolano pede, né? De muita intensidade, de ir pra cima, de correr pra cacete. Mas o Igor Formiga precisa de um pouco mais de refinamento na parte técnica, né? Ter um acabamento de jogada melhor, a abordagem de marcação dele, o posicionamento, o passe, tudo isso pode melhorar e precisa melhorar para ele ser um titular do Cruzeiro. Por ser um camarada que tá chegando de graça, eu acho que vale a pena a gente dar a ele o benefício da dúvida, né? Apoiar mesmo e torcer para que o jogador consiga jogar bem com a nossa camisa. Profissionalmente, ele só defendeu a Ponte Preta até aqui, que é um clube importante, tradicional, mas o Cruzeiro é um patamar diferente. Veremos como ele se sai, torço muito para que ele tenha sucesso por aqui, e está colocada a minha opinião sobre Igor Formiga. Gostaria que vocês usassem os comentários para dizer o que acharam sobre ele, analisando os lances, as estatísticas, se foi ou não uma boa contratação, e também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!